Boa tarde. Obrigada a todo mundo que veio, a todo mundo que está participando da mesa. Esse evento, o Cidadãos Voltem para Casa, foi um evento realizado pela GLAC, Edições Sextólatras, e realizado em parceria com a colaboração de muitos amigos organizados e não organizados, dos quais eu também incluo. A ideia do debate é proporcionar um encontro entre alguns dos editores que publicaram em português textos do Ticum, do Comitê Invisível e de escritos que são atribuídos a esses mesmos grupos. Ticum foi uma revista que surgiu em 99 na França, que se dissolveu em 2001 e foi conduzida por um grupo de autores anônimos. Em seguida, a dissolução dessa revista, alguns textos apareceram sob a assinatura de Ticum e Comitê Invisível, que são comumente atribuídos a esse mesmo pessoal. Em termos do formato do debate, a gente pensou em fazer de 15 a 20 minutos de fala para cada debatedor. Em seguida, a gente abre para as intervenções, enfim, para as colocações de quem quiser participar na construção desse diálogo. Eu vou começar apresentando, então, aqui do meu lado esquerdo, o Leonardo Araújo, que é membro da GLAC, da editora que propõe esse encontro. Leonardo Araújo acredita que a linguagem pode ser uma prática experimental política. Às vezes se mete na crítica de arte, de vez em quando na literatura e quase sempre no ócio. Escreve, edita e não traduz porque não conhece as línguas, textos anônimos. Aqui, do meu lado direito está a Bibi Campos, que é gorda, mas que não come carne, faz doutorado em filosofia sem bolsa, mora na leste, transviada, sapabi, puta que bate cu na pista, atua principalmente na difusão e contaminação de escritas, sobretudo através das invisíveis e subterrâneas redes de fanzines. Já traduziu e publicou diversos textos que transversam por diferentes territórios ético-políticos, do feminismo, anarquismo, teoria queer, passando pelos direitos dos animais e pelo chamado pós-colonialismo, como Monique Wittig, Paul B. Preciado, Ticum, Comitê Invisível, Crime Think, Boaventura de Souza Santos e Bashback. Atualmente compõe a micro-rede de viagens putas ilheiras a Translesbichas. Ao lado da Bibi está Denise Algures, que, entre muitas outras coisas, é só uma mulher ocupando o lugar do falo. Na sequência, Roberto Winter, que é artista plástico e também bacharel em física, editor da revista Dazibal, revista que está ali na banquinha, revista não, né? O livro que vocês publicaram, que é um livro do Ticum. Isso não é um programa, desde 2006, eles publicaram pela Dazibal também. Na sequência, o Peter. Cadê o Miguel? Eu pulei você, Miguel, desculpa. Dá licença, Peter. Aqui o Miguel Carmo, outro debatedor, membro da editora Edições Antipáticas, a fazer doutorado em agroecologia e história rural portuguesa, vive em Lisboa e há 3 meses em São Paulo. Publicou, entre outros textos, A Nossos Amigos, que é um texto de 2014, do Comitê Invisível, e O Chamado, de 2013. Por último, o Peter Paupelbach, que está sentado ali, é professor no Departamento de Filosofia e no Núcleo de Estudos da Subjetividade do Programa de Pós-Graduação da PUC, estudioso da obra de Deleuze e, recentemente, com a editora N-1, publicou Os Nossos Amigos, do Comitê Invisível, ao qual adicionaram o subtítulo Crise e Insurreição. Bom, então eu vou começar pela ordem de apresentação, vou passar a palavra para o Leonardo. Estou um pouco nervoso. Eu acho que seria legal, antes de começar uma fala, dizer mais ou menos o porquê do nome do encontro, né? Cidadãos Voltem para Casa. Alguns amigos me interpelaram
porque esse nome, e eu gostaria de dizer que surgiu de uma pichação que foi corrente no final da década de 90 e ressurgiu no começo dos anos 2000, principalmente em Paris, na França e algumas cidades da Europa, que é esse plan Go Home. Essa pichação não tem atribuição de autoria, né? E ela tem que ver, na minha opinião, com alguns conceitos aos quais o Ticum trabalha, o Ticum, como tem visível esses textos trabalham, que é o anonimato. Mas ela, para mim, ela se tornou aparente quando eu ficava indo atrás do texto Chamada, que é traduzido para antipáticas como Chamada, e que uma editora catalã chamada Praxi, que parou de atuar, não sei se é uma editora, acho que é um coletivo, na verdade, em 2013, editou Chamada com uma tradução do Antipáticas com essa imagem de entrada, essa imagem dessa pichação. Isso para mim foi muito caro, porque o próprio texto não fala sobre cidadania, nem fala sobre uma revisão do termo, mas de algum modo ilustrava as práticas às quais o próprio texto estava trabalhando e levando em consideração. Então, desse modo, eu acho que tem que ver a ideia de ser um cidadão, esse nome de rua, como disse uma amiga chamada Tarsila, que todo mundo se reconhece como dentro de uma espécie de legalidade estatal, né, vamos dizer assim, de nação. E no momento que não se reconhece como cidadão, não se reconhece dentro dessas leis e não se reconhece dentro das regras as quais as leis fazem jus, né? Então, quando a pichação diz cidadão, volte para casa, né, ela diz que eu costumo pensar quem é que fica. Quem é que fica talvez seja justamente esse anônimo, né? Esse anônimo que não é mais reconhecido nem como cidadão, não se reconhece mais como cidadão e se encontra com os tais possíveis corajosos, né, que se mantêm na cidade, vamos dizer assim. É isso. Eu acho que eu gostaria de não fazer uma correção, mas um adendo da fala inicial da Clara, que a Ticum, quando surge em 1999, ela surge ainda com os autores. Os autores, eles se denominavam como uma comissão de redação e um diretor de publicação. O diretor de publicação se chama Stefan Hotner. A comissão de redação seria Julian, eu não sei bem francês, então vai do jeito que vai. É Julian Boudard. Fulvia Carnevale, Julian Copat, Júlio Frei, Joel Guinhard, Stefan Hotner e Remy Ricoudin. Essa primeira publicação ela teve 11 textos. Na verdade, é a mais longa, né? E a segunda, que surgiu em 2001, teve 10 textos, onde, particularmente, se inicia uma discussão muito cara entre os textos sobre as práticas ao anonimato. Em seguida, após o encerramento da Ticum, ou o desfacelamento do grupo, seja como for, quer dizer, antes disso, né, a Ticum 2 já vem sem comissão de redação e sem diretor de publicação, ela já assume o anonimato, né, vamos dizer assim. E depois disso surgem diversos textos anônimos, de 2001 a 2007, e em 2013 surgiu o último,
que eu vou meio que citar aqui. Que pelos franceses os textos são conhecidos como éclat, não sei se é essa a palavra, e que seria esse brilho rápido, é um brilho resplandecedor, e eu prefiro dizer que é só anônimo, que tem que ver talvez como ele se resplandece ainda no nosso contexto brasileiro, latino-americano, ainda não reconhecer talvez esse brilho, né? Mas o primeiro texto surgido é E a Guerra Apenas Começou, em 2001, que é um vídeo anônimo, publicado no YouTube. Depois, O Grande Jogo da Guerra Civil, que eu acredito ser de 2002, mas não encontrei ainda o surgimento, a data. O Chamada, de 2003. A Festa Acabou, de 2004, que é sobre o contexto cultural de Lille, do norte da França, em 2004. As Preliminares a Toda a Luta Anticarcerária, que eu acredito ser de 2005. Comunicados do Comitê de Ocupação de Sorbonne em Exílio, chamado COSE, de 2006. A Um Amigo, de 2007. E o último, o Communist Club, em 2013. É só para tentar gerar uma genealogia desses anônimos. E em 2007 surge o Comitê Invisível com a Insurreição que Vem. Em 2009 eles publicam um texto chamado Esclarecimento, que esclarece o porquê de não delatar o fato de alguns terem sido presos e tudo mais. E em 2014, Aos Nossos Amigos. Com a permissão de uma fala que eu não consigo articular sozinho, eu escrevi um texto que eu vou ler, que é uma análise da primeira proposta do Chamada. O Chamada é dividido em 7 propostas, ou, como na organização do texto, capítulos. Cada proposta é seguida de sua glosa, anotação ou escolha. As propostas são muito curtas e costumam condensar o que nas glosas se debruça um desvelamento prático e analítico de suas propostas, ainda conceituais. Analisaria aqui cada proposta à luz das glosas, porém sem fazer alguma menção ao que o texto diz. Proposta 1. Logo de início, a primeira proposta funda a imagem do deserto, talvez o mesmo deserto dado ao real de Zizek, ou o deserto descrito e formulado nas obras de Orwell. Mas o deserto de Chamada concatena, desde logo, todos os desertos existentes em todas as tentativas de agregação crítica à vida contemporânea. O deserto da proposta é também a revisão sistêmica do bem político de Foucault, o espetáculo alarmante da realidade presente de Debord e o império civilizacional do capitalismo de Negri. Este deserto, que facilmente pode ser reconhecido e que pouco podemos negar, já que está aqui para todos, só se pode agarrar quem responde o dito presente, o tempo de agora, e que está, e que reconhece tão logo que a situação é a que já nos encontramos e que dela o todo está ancorado. Porque o que não há é a possibilidade de fuga. O deserto dá-se a tudo existente e a todos que nele habitam. Não temos, desse modo, para onde fugir. Resta-nos apenas partir dele, ou dela, a situação. E assim, mantê-la ainda mais latente. Surge a proposta, organizar-se. Se, como diz a proposta 1, o que nos sobra deste deserto não só é o completo terror político e a miséria afetiva das relações partidas e nada partilhadas, que já estão aí, mas também organizar-se. Então, obviamente que a proposta não tem nada a ver com gerar em ti ou em mim, os leitores, uma espécie de organização que para nós está facilmente concedida, como cada um com sua agenda eletrônica portada por alarmes constantes sobre a sobrevivência de um tempo sem palpabilidade, sem vida. Nós, como exímios organizadores de tempos próprios. Mas organizar-se, para os conscientes das debilidades de si mesmo que o deserto produz, é agir organizando-se num estado comum de partilhamento. Já para os que apenas se indignam com as coisas que no deserto ocorrem, sobra-lhes apenas denunciar, e isso nunca faltará. Para esse começo do chamado, faz-se importante dizer que o último texto do Ticum, da número 2, chama-se Como Fazer, uma pergunta.
em que os não-autores suscitam, como meros anarquistas insurrecionais, fazer surgir nos leitores o simples desejo incômodo de se organizar em seus grupos, em completo anonimato e impossível seguridade. Os que respondem ao chamado, que o próprio anonimato se traduz, não o fazem por terem lido o chamado, mas por serem ensinados a calarem-se frente às evidências que representam, antes de tudo, uma identidade sem pessoa. Mas quem chama não é um autor, nem mesmo uma verdade, mas justamente a visível esterilidade que o deserto nos deixa. Isto é o que se faz chamar. Quem chama, então, seria nós mesmos. Porém, o chamado assume também um lugar presunçoso de chamar, de querer se fazer ouvido, lido, e se utiliza da ambiguidade do termo e do próprio pensamento construído por Tikkun para dar ao leitor a escolha de ser chamado, de responder felizmente à agonia de viver a situação presente, ou a escolha de fazer-se escutar o chamado pelas próprias evidências de sua inexistência originária. Tudo que o torna, desde sempre, há de ser um ato anônimo. O anonimato, nesse sentido, não é como uma proposta de Tikkun, do chamada ou do comitê. Já é o que qualquer presença possa viver no agora desde esse tempo. Então, o próprio texto assume que chama, mas chama porque quem chama é a realidade de nossas próprias vidas. E a primeira linha da primeira proposta é a seguinte: isto é um chamado, ou seja, dirige-se àqueles que quiserem escutar. Inicia a primeira linha da glória. E aqui surge quase um problema ético, mas que pode ser resolvido caso nos acomodemos com a proposição anteriormente formulada pela simples existência do chamado, que de estarmos lendo um não-autor. Por isso, dou um salto no tempo e atrás dessa genealogia que eu tentei fazer no começo. Na primeira publicação do Comitê Invisível, a Insurreição que vem nas últimas linhas do capítulo do primeiro texto, sob qualquer ponto de vista, lê-se: este livro é assinado com o nome de um coletivo imaginário. Os seus redatores não são seus autores. Limitaram-se a pôr um pouco de ordem nos lugares comuns dessa época, naquilo que se sussurra nas mesas dos bares, por detrás das portas fechadas dos quartos. Não fizeram mais do que fixar as verdades necessárias, cujo recalcamento universal enche os hospitais psiquiátricos e os olhares de mágoa. Fizeram-se escribas da situação. Basta falar daquilo que temos diante dos olhos e não nos esquivaremos às conclusões. Um escriba egípcio relatava, organizava, imprimia em letras documentos, regras e leis, registros, fatos e informações de diversos patamares de sua organização social. Não fazia mais que redigir, copiar, transcrever e documentar em texto o que no seu tempo ocorria e era decidido. Desse modo, os escribas não estavam dados à literatura ou à narração ficcionalizada do presente. Eram simplesmente as caixas registradoras de um tempo, se podemos dizer assim. O que os aproxima dos autores em que estamos próximos, ou não autores, aqui, é justamente a realidade dos anonimatos de seus documentos, pois o que se transparece como evidência é justamente o que não aparece nominalmente. Sem assinatura ou autoria declaradas, os documentos redigidos pelos escribas formalizavam a história de um tempo em que eles não puderam ter qualquer poder decisivo ou influência. Quer dizer, isso é o que a história nos deixa saber, mesmo que na atualidade desconfiemos de qualquer um que tenha escrito algo aos olhos do futuro. Mesmo que anonimamente, visto que os escribas não tinham autoridade nem autoria nos registros em texto que faziam, também usufruíam de largo destaque na sociedade, pois eram os que dominavam a escrita, ou melhor, os que podiam naquele momento registrar e dar futuro à história presente do momento de inscrição. O fato de terem sido os poucos que não tinham o conhecimento da escrita e dela fazer o seu labor, também deste modo certo prestígio social, faz ainda mais que desconfiemos dos apropriadores contemporâneos, dos não-autores, dos históricos escribas, pois há neste ato talvez um reconhecimento de privilégio que deveria nos distanciar de sermos a presa. O que não se diz nos textos de Tikkun, dos Anônimos e do Comitê Invisível, é que o início dos anos 2000 se demonstrou na França como um movimento chamado neorrural. Quase 1 milhão de jovens saídos dos grandes centros, principalmente de Paris,
de 25 a 35 anos de idade, começaram a se formar em pequenas comunas e habitar em pequenas cidades ou vilarejos que antes não conseguiam obter mais de 5.000 habitantes. Esses jovens, muitos originários das melhores escolas de ciências humanas do país e da Europa, com alta renda concentrada e facilidade de movimentação, começaram a comportar-se como verdadeiros insurrecionais, o que fez logo chamar-se a atenção das autoridades locais e assim nacionais. O que pretendo dizer com essa informação, fazendo uma paralela talvez indevida, mas a mim percebido como necessidade, é que os possíveis escritores desses textos, como Julien Compas, preso em Tarnac, Vila Rural da França, com mais de 8 companheiros acusados de terem sabotado uma linha férrea e de terem escrito o texto Insurreição que Vem, como Exílio, não se puderam fazer anônimos, assim como fundam-se de privilégios ímpares para chamar uma insurreição que possivelmente nunca viram. Na esteira do pensamento proposto por Tippum, da construção de um partido imaginário que se dividiria entre suas facções conservadoras, milicianos libertários, anarcocapitalistas, fascistas, insurrecionais, jihadistas, quibadistas, partidários da civilização camponesa, isso não é um programa, e os revolucionários experimentais, que seriam eles mesmos, o que se verifica é a passagem sem autoria para a sua segunda revista, em que a comissão de redação desaparece das páginas junto com o seu diretor de publicação. É justamente a segunda edição a que inicia a configurar em seus 10 textos o pensamento voltado ao anonimato. Logo após, apenas um ano depois do lançamento da última Tippum, ao surgimento de Até, adaptado ou chamado, em que o anonimato se faz completo, ou melhor, numa prática da escrita, sem insígnia de como organização, comitê, como um texto que surge de qualquer um que fez do chamado que havia dentro de si a externalização desejada no seu conteúdo. O chamado se fez na possibilidade de projetar a própria voz. Chamada assume não só uma fala messiânica, mas também uma certa voz que grita e que possivelmente já estaria gritando dentro de nós. Mesmo que sem volume, de um Messias sem semblante ou origem, criado em todos e por todos constituído, ao mesmo tempo. Tal criação, nomeada por Tippum como Bloom, não se faz nossa, mas a nós foi presenteada e é absorvida através dos dispositivos desse império. Ao fim, esse anonimato serve mais ao que não nos faz mais como humanos, de tudo que nos foi retirado há décadas, mas a comunhão de vozes gritantes abafadas no deserto. Este habitat dos que vivem esta agonia, feliz de não ser mais nada a não ser o que aí se encontra, posto, o anonimato de todos, sem exceção. Nesse caso, o anonimato nos torna comum, assim como o desejo que não é nosso de sermos um outro, ou sempre diferentes uns dos outros. 4 anos após... 4 anos após o surgimento, em Paris, de Até, aparece o Comitê Invisível, retomando no próprio nome certo desejo pelo anonimato, mas já em vista de seu entendimento. Há uma certa negociata diplomática entre a própria atitude do Comitê, dentro dessa cronologia, se propõe a Tippum e Até. Desse ato, o próprio anonimato se faz perder. Teriam, assim, continuado o anonimato completo, que, no meu ponto de vista, deixou de realizar alguns trunfos ainda cegos do debate crítico e criativo, deixado não só pelo conteúdo dos textos anteriores a ele, mas também pelo modo com que vieram a existir. O que não se percebe é que a discussão não está para o anonimato como seria facilmente a crítica que levantaríamos a todos os textos. O que dizem as vozes é o que não conseguem dizer, a impossibilidade de obter-se no presente uma autoria, qualquer que seja, pois o que os textos descabelam-se para fazer é justamente nos aquietar de que em nosso tempo não mais vivemos, somos apenas anônimos, que não mais procedemos pelo temperismo da autoridade e nem da origem. Pois a origem é desde já o que nos aproxima do profundo deserto de nosso presente. A origem seria, não obstante, a própria configuração do passado, nossa história, que não é nossa, mas que nos foi contada e ainda é nossa própria pedagogia. A única coisa da história que nós podemos saber é que dela surgem apenas autores que, com seus devidos lugares de escrita, não se presentificavam sem a tendência da cultura.
pois o texto histórico é desde sempre um contrato que se trava entre o presente e sua perspectiva selecionada ao passado, para que se acredite assim uma curadoria ao futuro, e que esse presente da escrita será sempre passado. Contudo, os escribas anônimos provindos do Comitê Invisível, requeridos pelo TICUM e realizados definitivamente em chamada ou em outros textos, são revoltosos. Eles tomam o lugar de criação, se apropriam das coisas da história sem reconhecê-la seu lugar de origem, reclamam sua autoria e propõem, porém, sem necessariamente se fazerem reconhecíveis, quer dizer, quase. Deixam essa autoria a uma negativa, a um não autor, reconhecendo que nada eles criam, mas que no mundo todo já está posta. Basta redigir ou relatar os fatos. Os escribas são essa voz sem nome e sem som que chama. É isso. Obrigada, Léo. Vou passar para o Miguel. Eu recebi um convite do Léo para pegar neste texto que é as teses sobre a comunidade terrível, que foi, na verdade, a nossa primeira tradução de textos de Ticuna em Lisboa em 2005. Há 10 anos que eu não pegava nesse texto e esta semana voltei a ler e o que eu vou aqui apresentar é um conjunto de notas, talvez um pouco soltas. Pronto, a partir dessa nova leitura, é um texto antigo, de alguma forma ele está datado, faz parte de um tempo e de uma história que já passou, e também que é uma história europeia, portanto, um conjunto de práticas e vivências que ocorreram, sobretudo no centro da Europa, e portanto há alguma distância, eu sinto alguma distância ao retomar este texto, mas ao mesmo tempo reconheci um conjunto de análises e de reflexões que me parecem profundamente pertinentes ainda hoje. Pronto, eu preparei um pequeno texto, vou ler, mas vou fazer circular esta imagem enquanto vou ler, também ajuda a distrair. Isso é um extrato do livro. Então, as teses sobre a comunidade terrível, teses sobre a comunidade terrível, foram publicadas no final de 2001, como já ouvimos aqui, no segundo e último número da revista Ticuna. Em 2005, as teses são traduzidas e editadas em Lisboa, Portugal, num conjunto de textos que inauguram as edições antipáticas. A temática no conjunto é a mesma, e é bem a razão do surgimento desse coletivo editorial: discutir e combater a miséria nos ambientes subversivos. O livro junta outro texto e seca a guetização política dos mais radicais de Granada, ao sul de Espanha, e conta ainda com uma introdução da nova editora que abraça as questões específicas ao antagonismo político e ao gueto lisboeta. Junto ao livro é ainda entregue uma pequena brochura chamada Antipatia, Diatribes das Edições Antipáticas, que expõe longamente e sem quaisquer concessões a vaidade, a inutilidade, o autoritarismo, a parvoíce da cena anarquista portuguesa. O objetivo era abrir um espaço real de crítica, nomeado o elefante da sala, que acabasse com o isolamento autorreferencial e estético do movimento anarquista, punk, ocupa, situacionista, e desbloqueasse novas dinâmicas e práticas de emancipação coletiva. Que da miséria em todos os meios subversivos pudesse surgir então a subversão de todos os meios da nossa miséria existencial, que ficou escrito num dos textos dos poetas. Como se pode imaginar, passados os 10 anos, está muito por fazer. As teses sobre a comunidade terrível é, porém, um texto que respirou outro ar e que resistiu, de alguma forma, à passagem do tempo. Embora escrito sob o pano fundo dos meios subversivos do centro da Europa no final dos anos 90, o movimento oculto das capitais europeias, as grandes manifestações alter globalização, o insurrecionalismo anarquista e, talvez noutra escala, um fim de século europeu que acumulou derrotas sobre derrotas nos movimentos operários e revolucionários, embora sobre esse fundo, as teses criam uma grelha de reflexão que não deixará ninguém salvo, na Europa ou no Brasil. E isso porque a comunidade terrível
não se trata de uma agregação humana particular, mas sim da ética da comunidade na era das democracias biopolíticas. Diz o texto: a comunidade terrível não é só uma comunidade com legislação social ou política, uma comunidade militante, mas é tendencialmente tudo aquilo que procura existir como comunidade no interior da democracia biopolítica, a empresa, a família, a associação, o grupo de amigos. É de facto um poema agoniante, escrito no fundo do poço putrefacto dos nossos sonhos mais bonitos, das nossas ingenuidades mais doces. Mas é igualmente um esforço notável, bem vigoroso, para estabelecer as bases para um outro lugar, para uma nova coerência entre os seres e as coisas, uma dança violenta que restitua à vida o próprio ritmo, uma reinvenção do jogo entre as singularidades, uma nova arte das distâncias, dizemos. Na sua gênese, as comunidades terríveis são fundadas sobre uma inevitável fuga de um mundo em ruínas, onde quem parte não encontra os seus. O êxodo transforma-se em exílio, porque uma multidão de homens que foge é uma multidão de homens sós. Ainda assim, o encontro é inevitável. A comunidade terrível é a única a se encontrar, dado que o mundo, enquanto lugar físico comum e da partilha, desapareceu e dele não resta mais do que uma quadrícula imperial a percorrer. Mas nenhum caminho os mantém juntos, senão a espontaneidade dos sorrisos, a crueldade inevitável, os acidentes de paixões. Assim se forma, pouco a pouco, a comunidade terrível. Um quase êxodo que vira exílio de escravos e de pressões clínicas. De entre as inúmeras pistas avançadas pelas teses, vou concentrar-me, sobretudo, no que dizem sobre afeto e sobre forma. Palavras que dão nome a dois dos capítulos do texto e que estabelecem percursos teóricos que acabam por atravessar praticamente toda a produção de Tikkun ao Comitê Invisível, incluindo também o papel que o Leonardo vai editar agora aqui. No capítulo sobre a afetividade é exposta a configuração das relações no interior da comunidade terrível, o lugar da verdade no seu discurso e ainda o nível de consciência que a comunidade tem de si própria. Encontramos neste capítulo passagens realmente desconfortáveis. Faz parecer que deitámos no divã psiquiátrico a nossa vida política. Em primeiro lugar, dizem-nos, enquanto máquina de guerra unilateral, a comunidade terrível não pode tolerar que circulem nas suas fileiras discursos perigosos sobre si própria. O policiamento discursivo é o sinal mais evidente de que habitamos já uma comunidade terrível. Em segundo lugar, a comunidade terrível não produz uma consciência viva de si própria. Para lá do que isso acarreta em termos de analfabetismo emocional, aquele que nunca se vê ao espelho, impede, com consequências por vezes dramáticas, uma consciência da atividade inconsciente autodestruição. Em terceiro lugar, a comunidade terrível reproduz, de forma bastante efetiva e para os mais distraídos talvez surpreendente, a ordem simbólica do patriarcado. É com este quadro que aí se escreve sobre amor, sobre mulher, sobre amizade, sobre homem, sobre líderes informais, etc. Uma longa passagem do texto. Vou ler agora. O amor entre os membros da comunidade terrível é uma tensão infindável que se nutre daquilo que o outro esconde e não revela, a sua banalidade. A educação sentimental no seio da comunidade funda-se na humilhação sistemática, na pulverização da autoestima dos seus membros. Ninguém pode ser portador de uma forma de afeto que tenha direitos de cidadania na comunidade. O tipo hegemónico de afeto no seu interior corresponde paradoxalmente à forma que no exterior é considerada mais atrasada. A tribo, a vila, o clã, o grupo, o exército, a família são universalmente reconhecidos como as formações humanas mais cruéis e menos gratificantes, mas persistem, apesar de tudo, no interior da comunidade terrível. As mulheres devem assumir um tipo de virilidade que hoje em dia, nas democracias biopolíticas, até os machos recusam. E tudo isto sentindo-se como mulheres com uma feminilidade defeituosa em relação à fantasia masculina dominante, também no seio da comunidade, que é da mulher plástica e sexy para uso e consumo da sexualidade genital. Se na comunidade terrível ninguém tem o direito de dizer a verdade sobre as relações humanas, para as mulheres isso é duplamente verdade.
a mulher que faz uso de um discurso de verdade no seio da comunidade será imediatamente catalogada como histérica. E continuando a citar o texto, também as amizades no seio da comunidade terrível reentram no imaginário estilizado e raquítico que convém em qualquer sociedade heterossexual e monógama. As questões das relações homem e mulher não pode ser nunca abordada e é sistematicamente resolvida à antiga. As amizades permanecem, então, rigorosamente monossexuais. Homens e mulheres desgastam-se numa estranheza invencível que lhes permitirá, no momento certo, formar eventualmente um casal. A parte de humilhação e de degradação dos homens consiste na obrigação de exibir constantemente as próprias capacidades numa qualquer forma de performance viril. Pronto. Então, a frase que eu acho que resume este capítulo é a ideia de que o pessoal, a dimensão pessoal nas relações, na vida, na cidade, na comunidade terrível não é uma dimensão política, ou não é encarada de forma política. E é esta atenção particular a esta dimensão, à dimensão política dos laços, das ligações entre pessoas, o afeto, portanto, que se desenvolve como lugar crucial nas perspectivas desenvolvidas pelo Comitê Invisível. De tal maneira que é daí, do afeto, da amizade, que vemos surgir uma outra ontologia política, isto é, da luta de classes, do sujeito revolucionário, da revolução. Não mais uma economia política. No texto, aos nossos amigos, escrito, publicado 15 anos depois, este desenvolvimento é bem explícito. E passo a citar, não há nenhum novo sujeito revolucionário cuja emergência tenha escapado até então aos observadores. Quando se diz que o povo está na rua, não se trata de um povo que existisse previamente. Pelo contrário, trata-se do povo que previamente faltava. Não é o povo que produz o levante, é o levante que produz o seu povo, suscitando a experiência e a inteligência comuns, o tecido humano e a linguagem da vida real, entretanto desaparecidas. Não há um céu social por cima das nossas cabeças. Não há nada para além de nós e do conjunto de ligações, de amizades, de inimizades, de proximidades e de distâncias efetivas que experimentamos. Procurando resumir e finalizar, a comunidade terrível é simultaneamente a forma de superação da política clássica e a sua contribuição por outros meios. É a sua militarização mais ou menos consciente que reproduz e reconfigura, em nome de um conflito sem tréguas e concessões ao domínio da mercadoria, um dispositivo pós-autoritário de poder, onde se combinam formas arcaicas e sofisticadas de constrangimento e se criam novos pretextos para sufocar os desejos dos seus participantes. Ao longo do texto, mas sobretudo no capítulo Fórum, evidencia-se o caráter pós-autoritário da comunidade terrível e identificam-se os inúmeros problemas que advêm da informalidade como proposta organizativa. Desde logo, a evidência de que, no seio da comunidade terrível, a informalidade é o meio mais apropriado à construção inconfessada de impiedosas hierarquias. Este é um debate central dos movimentos autónomos, da autonomia enquanto lugar histórico do comunismo e do anarquismo contra o Estado, e cabe a nós, para terminar, partir de todos estes laços, de todas estas conversas, todas estas amizades, tecer por capilaridade, à escala mundial, um partido histórico em construção. O nosso partido, como dizia Marx. É isto. Obrigada pela fala. E agora eu vou dar o microfone para a Libi. Primeiro eu queria agradecer, o convite do Leonardo Delato, participar do debate. Também a Clara também, que está fazendo a mediação, todo mundo na mesa, é uma honra. É estranho também ao mesmo tempo, eu li o texto da Comunidade Terrível há uns 4 semanas atrás, nem sabia que ele ia aparecer 22 um dia. Também está com o Peter, também que é um filósofo
especialmente no contexto do Brasil, né, que é uma filosofia muito complicada, né? Eu acho importante também, né, para agradecer. Eu sou pisciano, tenho uma memória horrível, então vou ouvir o que eu falei aqui. Não tem maiores pretensões aqui a não ser organizar um experimento, na medida em que não se trata de propor interpretações, mas de compartilhar experimentações. Experimento uma certa leitura de uma questão urgente, e que aqui aparece como uma tentativa de enfatizar, nos escritos que surgem através das assinaturas de Kuhn e Comitê Invisível, a importância das problematizações subjetivas, afetivas, desejantes e sexuais como instâncias indispensáveis na criação e gestão de processos insurrecionais mais amplos. Ao enfatizar essa leitura subjetivo-sexual da insurreição, pretendo não apenas extrair as potências sexopolíticas das reflexões de Tikkun, mas também apontar para certos limites que inevitavelmente se marcam, mesmo que esses limites aqui, na minha escrita, não se mostrem muito claramente. E no vácuo dessa leitura, que extrai as potências e os limites dessa mesma leitura, insiro outro ponto experimental, a saber que existe já em curso uma certa leitura feminista e queer do insurrecionalismo francês, aquilo que se chama vagamente de nihilismo queer, queer antissocial, feminismo antissocial, feminismo negativo ou feminismo insurrecionário. Pouco se ouve a respeito desse debate silencioso, que circula tanto através de fofocas e bafões no ambiente da academia queer, quanto em zonas opacas de ofensividade transviada. Isso é já sintomático de uma certa recepção dos escritos insurrecionários e da teoria feminista desde cá. E destaca menos o privilégio de transmaricas que conseguem acompanhar esse debate transatlântico do que a cisvirilidade opulenta dos nossos movimentos antissistêmicos, que ainda permanecem letárgicos e imóveis frente à importância dos processos de dessubjetivação para a criação de situações insurrecionárias e o sonambulismo de uma certa teoria feminista e LGBTQ, ainda muito presas às narrativas fantasmáticas da não-violência e do assimilacionismo, alheias a uma infinidade invisível de sapatrãs, minas e transmaricas que estão lendo Tikkun e outras insurrecionárias e discutindo comunidade, insurreição e violência a partir de um ponto de vista transfeminista. Esse debate é extenso e o meu tempo escasso. As origens dessa história se multiplicam incessantemente. Retomo aqui apenas dois textos emblemáticos dessa genealogia que ainda não existe. Esse recorte, esses dois textos, é motivado tanto pela potência disruptiva e pela praticidade maquínica dessas escritas, quanto pelo silêncio com que foram recebidos, sobretudo nos meios insurrecionários e feministas desde cá. Introdução à Guerra Civil, aparecida em Tikkun 2, França, 2001, e Rumo a Mais Queer das Insurreições, sob a emblemática e opaca assinatura de Mary Nardini Gang, que eu vou chamar a partir de agora de Gang Nardini, dos Estados Unidos, 2008. Esses dois textos, cada um à sua maneira, formariam capítulos de um manual prático de guerrilha subjetiva. Esse manual, se existisse, longe de ditar uma moral, compartilharia uma ética. É nas zonas cinzentas dessa ética insurgente, dessa tal guerrilha subjetiva, que pretendo dar marcha a esse experimento, que com o nariz transmarica, farejo os odores sexo-afetivos na insurreição tikunista e com o nariz insurrecionário, farejo uma ética guerrilheira no feminismo da Gangue Nardini. Diagnóstico do presente, guerra civil e heteronormalidade. Do ponto de vista estratégico, para armar uma ofensiva ou iniciar recuo defensivo, é preciso antes conhecer o terreno onde se luta. Nesse sentido, esses manuais precisam também funcionar antes como um tipo de diagnóstico. Assim, o diagnóstico tikunista não deixa de refletir o temor da situação que deveria apenas diagnosticar. Sob a calmaria da netflixização ontológica do capitalismo contemporâneo, houve-se a preparação de uma guerra declarada. Cito, o Estado moderno, que tem como objetivo por fim a guerra civil, é, por outro lado, a sua continuação por outros meios. Tipo, Introdução à Guerra Civil, aforismo 38. Do ponto de vista genealógico, essa leitura tem uma filiação dupla. Por um lado, reflete os apontamentos Foucaultianos a respeito da guerra como modelo de gestão política e do racismo de Estado como paradigma político do Ocidente, e, por outro, ecoa as reflexões do anarquismo insurrecionário, russo, francês, mas também latino-americano, no final do século XIX, com a chamada tese da guerra social,
que defende que os conflitos no capitalismo são geridos a partir de estratégias governamentais ibérico-militares, funcionando tanto como uma guerra declarada quanto uma pacificação armada. A guerra civil imperial certamente possui uma dimensão material, pois é através do sangue também que se produz a política na contemporaneidade. Cito. Atualmente só existe assassinato, quer ele seja condenado, perdoado ou mais frequentemente negado. Introdução à Guerra Civil. Em outros contextos e através de outras assinaturas, sobretudo no chamado de Insurreição que Vem, essa tese da Guerra Civil se materializa para além desse lirismo ticuniano, sobretudo quando destacam-se aí processos de militarização e policiamento, tanto nas favelas dos países periféricos quanto das grandes metrópoles dos países centrais, a gentrificação galopante e a remoção branca nas grandes cidades globais, o avanço das dinâmicas biopolíticas de xenofobia no controle das fronteiras, principalmente na Europa e Estados Unidos, o crescimento do racismo ambiental gerado pelas grandes catástrofes socioambientais, a precarização do trabalho que empurra cada vez mais pessoas para o endividamento ou para o limbo para-cidadão do trabalho informal, do desemprego estrutural, e o crescimento da violência de gênero em todas as suas formas. Entretanto, apesar de toda essa materialidade da guerra civil, Tikkun desloca as premissas tradicionais da guerra civil, encarada como uma guerra armada, constante e bem definida. Cito: eu não vou demonstrar a permanência da guerra civil, olhando com olhos esbugalhados os momentos mais lindos da guerra social. Eu vou mostrar como a guerra civil continua, mesmo quando se diz que ela está ausente ou sob controle. E se essa guerra é tanto produzida por batalhas, quanto nos momentos de paz, a sua gestão se dá tanto na materialidade da carne, quanto na espectralidade das subjetividades. Cito: a guerra civil é o jogo livre de formas de vida. Guerra, porque em cada jogo, entre as formas de vida, a possibilidade de um confronto feroz, a possibilidade da violência, nunca pode ser descartada. Civil, porque o confronto entre formas de vidas não é como um confronto entre estados, onde tem coincidência entre a população e o território, mas como um confronto entre partidos, no sentido que essa palavra tinha antes do advento do Estado moderno. Aforisma 21, aforisma 11. Assim, Tikkun destaca que a produção de subjetividade é um dispositivo ético-ontológico de gestão e produção da guerra civil, tão ou mais importante quanto o exército ou a polícia, não por menos no aforisma 60 lemos. No Império, a diferença entre polícia e a população é abolida. Todo cidadão do Império pode revelar-se como um policial. No Império, portanto, a guerra se propaga não somente através da violência direta ou de uma repressão mais crua, na figura do policial, por exemplo, mas também através de processos de assujeitamento, produzindo um policial em cada coração cidadão, na medida em que para se produzir um assassinato, retomando Tikkun, é necessário que se produza antes um assassino. É, portanto, através de uma modulação subjetiva da cidadania que o jogo imperial da guerra civil se faz. O cidadão traz inscrito na sua subjetividade as leis do Império, produzindo e atualizando incessantemente. Cito: o cidadão é qualquer coisa que mostre algum grau de neutralização ética, alguma atenuação que é compatível com o Império. Não estamos lidando tanto com individualidades e subjetividades, mas com individuações e subjetivações, transitórias, descartáveis e modulares. Aforismo 55. Essa neutralização ética no cidadão não é simplesmente um vazio passivo fruto de um poder opressor, mas um ponto ativo na modulação subjetiva da contemporaneidade, que define o cidadão como aquilo que recua frente ao que há de político nessa guerra. O cidadão é a circunscrição carnal da norma imperial, transformada numa forma de vida, isto é, em processos ontológicos e subjetivos de produção de identidade. Assim, o Império apresenta-se também como o regime da norma, e sobre o regime da norma, nada é normal, mas tudo deve ser normalizado. O que funciona aqui é um paradigma de poder. Tikkun, 132. A normalização no contexto da guerra emerge, então... A normalização no contexto da guerra emerge como a ética do indivíduo, que aparece assim enquanto cidadão. Tikkun fala aí que é um paradigma positivo de poder, porque a gestão da guerra no Império não procura excluir o inimigo, mas remodulá-lo na forma do derrotado ou do aliado eticamente neutralizado, o que dá no mesmo. Cito a Gandhi Nardini, finalmente. Enquanto queers, nós entendemos de normalidade. Normal é a tirania da nossa condição, reproduzida em todas as nossas relações. Normalidade é a violência reiterada a cada minuto e a cada dia. Nós entendemos essa normalidade enquanto a totalidade, sendo a totalidade a interconexão e sobreposição de todas as opressões e misérias.
A totalidade é o Estado, é o capitalismo, é a civilização e o império. A totalidade é a crucificação, é o estupro e o assassinato pelas mãos da polícia, é o discreto fora do meio e o não curto gordos e afeminados, é o queer eye for the straight guy. São as brutais lições ensinadas por aqueles que não conseguem atingir o normal. São todas as formas que nos limitamos ou aprendemos a odiar os nossos corpos. Nós entendemos de normalidade até demais. Gagnadinha, Aforisma 2. Aqui a heterossexualidade é experimentada enquanto uma certa modulação da guerra civil, que aniquila expressões de gêneros não binárias e pessoas não heterossexuais, tanto no nível material da carne quanto no nível subjetivo da alma.
Bom, primeiramente, fora temas, queria agradecer o convite que o Léo me fez para representar aqui. Eu estou aqui representando a Dasbal, não quero representar a Dasbal nessa mesa. Também agradecer a oficina, a oportunidade para receber todo mundo e também todo mundo que está aqui hoje. Então, no último mês de maio, na verdade, uma sexta-feira 13, que foi o dia seguinte, eu acho que talvez quando se possa dizer que se consumou esse golpe mais recente, o mais recente golpe de Estado no Brasil, eu estava no cemitério da Consolação, fotografando um conjunto de pichações. E aí são fotos que foram realizadas nesse dia que acompanham essa fala. Eu não quero falar delas de nenhuma maneira que não seja retrospectivamente, porque isso pode significar, mas quer dizer, que falar sobre os eventos de algum modo que levaram a esse momento de diversas maneiras diferentes. Né? E aí o primeiro que eu destacaria seria então nessa linha de eventos, o primeiro seria como editor da Dasbal, que é uma revista de crítica de arte que eu faço que eu edito junto com o Gustavo Mota, que está ali do outro lado, o Deison Gilbert, que está atrás dele, se não me engano, e o Guilherme Leite Cunha, que, se não me engano, não está aqui hoje. É uma revista que, a duras penas, a gente tenta realizar há mais ou menos uns 5 anos, se a gente contar primeiro número, mas antes disso ainda se contar a história como ela surgiu, né? Mas que apesar desses 5 anos ainda está no seu terceiro número, ou seja, a gente não conseguiu bem. Eu falo aqui, então eu fui convidado e anunciado como editor da Dasbal, mas eu queria deixar bem claro, ressaltar que por contingências comunicativas, não ter conseguido falar com os outros editores, etc., eu não posso realmente falar em nome deles, também não queria falar em nome deles. Também, claro, devido à minha memória, que é péssima, eu não conseguiria fazer nenhuma cronologia factual assim, da edição desse livro, não sei se isso faz sentido. Enfim, em outras palavras, tudo que eu for, as besteiras que eu for falar aqui, vocês podem atribuir a mim e deixar os outros editores inocentados. No entanto, o fato é que a gente editou esse livro é um processo que a gente começou, na verdade, no começo de 2013, e, ao meu ver, teve diversas motivações. Acho que qualquer pessoa que puder ler o livro vai se dar conta da relevância dele para um certo contexto, ou o que eu vejo como um contexto nosso atual. E aí, que contexto que é esse? Em primeiro lugar, a Dasbal, revista de crítica de arte, né? Como o nome já deve indicar, sempre se pretendeu, ou quis se pretender, uma publicação, entre muitas aspas, de esquerda, o que é que isso significava, ou significa agora, etc. Com uma intenção crítica e uma orientação marxista, talvez, mesmo que isso possivelmente não chegue a se realizar por completo. Aí depois eles podem falar, se quiserem defender um pouco. Eu lembrei depois, na verdade, de escrever que uma das coisas que a gente falava no começo, não sei o quanto que, mas que acho que de algum modo se mantém ainda na revista, que a ideia era fazer uma revista de retaguarda em oposição a uma revista de vanguarda. E aí o livro sobre o qual eu fui convidado a apresentar aqui, que isso não é um programa, inclusive está ali na mesa, torna-se relevante já em relação a essas pretensões da revista. Né? Então não chega necessariamente a se concretizar no livro, mas tem um esboço, eu acho, de caminhos bem interessantes para uma crítica ao marxismo, de uma maneira bem genérica, né? A ideia de luta de classes e até essa divisão esquerda-direita do campo político. É claro que isso está dando um livro essencialmente anarquista, não era de esperar outra coisa. Mas por mais que abstratos, esses elementos talvez constituam um contexto mais restrito, que é o contexto da Dasbal, enfim, das nossas discussões editoras, etc. E talvez acadêmicos. Mas eu acho que tem muito mais do que isso que no final nos levou a publicar o texto. Né? E aí, no final, é uma conexão muito forte com os acontecimentos recentes no Brasil. Tem vários momentos em que o texto pode nos ajudar a compreender, ou pelo menos estabelecer algumas bases para que aparentemente se passou nos últimos anos. E talvez não só nos últimos anos, enfim, desde 2013, mas talvez incluindo desde 84, ou desde 64, ou até talvez desde o século XVI,
passando por diversos momentos nesse período. Então, um exemplo só pensado assim, para ilustrar, quantas vezes durante dessas chamadas jornadas de junho de 2013, não se endereçava aos supostos vândalos, manifestantes, playboys, como quer que eles sejam chamados, a pergunta que era: mas o que querem? Ou o que eles querem? Ou o que elas querem? Ou o que querem? Ou alguma pergunta desse tipo. E aí, diretamente do texto, vou citar aqui. Nossa resposta, no texto é feita basicamente a mesma pergunta, né? Daí, enfim, abre aspas. Nossa resposta é: nós não somos cidadãos, e acho que tem relevância em relação ao título desse encontro. Nós não somos cidadãos, nós jamais adotaremos seu ponto de vista da totalidade, seu ponto de vista da gestão. Nós nos recusamos a jogar o jogo, é isso. Não cabe a nós dizer a vocês com que molho queremos ser comidos. E aí eu lembro ainda de novo que, como a Clara já tinha falado antes, mas que o texto é de 2006, né? Então, sei lá, 7 anos antes do que aconteceu, ou talvez tenha acontecido. Mas ainda não é só isso, né? Tem mais, a história mais recente do Brasil parece implicar ele paradigmaticamente no meio de muitos dos argumentos também que vão aparecendo do texto, mas no texto meio que implicitamente lá. E é claro, de uma maneira nada lisonjeira, assim, uma espécie de vantagem do atraso, como o Paulo Arantes fala, por exemplo. Seja em relação à ditadura e as características abomináveis dela, que se manifestam até hoje, diga-se de passagem, por exemplo, então, a existência da polícia militar, que até em relação ao que eu tinha falado antes, né, a existência da militarização da polícia, ou enfim, da guerra dentro do espaço civil. E talvez, mais contundentemente, as particularidades da nossa história colonial. De todo modo, tudo se passa como se fôssemos aqui, né, nessa sociedade específica, pré-condicionados a uma espécie de vanguarda das condições da contemporaneidade elaboradas no texto. Enfim, não sei se isso todo mundo concorda, mas pode ser um ponto para discutir. Então, quem não se lembra, por exemplo, até hoje inexplicável, talvez inexplicável, mas de todo modo com muita controvérsia, invasão de usuários brasileiros no Orkut, aquela rede social do Google, que acho que foi no começo dos anos 2000, que até várias pessoas naquele momento e depois falaram que foi o que provocou a derrocada do Orkut, eventualmente. Ou mesmo mais recentemente agora, né, a presença massiva de brasileiros no Facebook. E é mais ou menos sobre isso que eu queria me ater, ou ter como referência até o final dessa fala, né, que são as chamadas redes sociais, que parecem ser aquilo que não é abordado, talvez não diretamente, e talvez devesse ser, nos textos do Ticum. Né? Quer dizer, o espectro, ou a ideia de rede social meio que parece rondar os textos desde muito tempo, mas até onde eu sei, uma abordagem explícita que fale sobre rede social não chega a se materializar, exceto num dos capítulos desse último livro mais recente, que é o Para Nossos Amigos, em que tem se fala mais especificamente do Google, Facebook, etc, etc. Mas, enfim, eu acho que seria necessário, então, em primeiro lugar, reconhecer que elas, né, essas redes sociais, e aí uma ressalva que a partir daqui eu vou falar mesmo indiretamente, principalmente do Facebook, por ser a mais paradigmática, ou a mais usada de todas as redes, que contém mais elementos que talvez outras tenham em escala menor, etc. Mas acho que tudo que eu vou falar, de algum modo, pode ser traduzido ou vale para as outras redes também. Né? Mas, enfim, em primeiro lugar, reconhecer que elas sejam, talvez, as mais gigantescas máquinas de aniquilação social de todos os tempos, porque produzem a escassez de contato social que supostamente oferece. Então, os infinitos perfis das pessoas estão produzindo sujeitos que confundem a identidade que criam para si mesmos e confundem-se uns com os outros em relação a como essas identidades são criadas. Né? Eles estão se subjetivando, né? No Lex Tuchman. A pesquisadora de mídias sociais, Dana Boyd, chama o Facebook de anomania social, porque ele unifica a representação dos indivíduos num mesmo espaço social, que é a rede. Né? Então, na verdade, ela argumenta que em nenhum momento da história, algum sujeito teve um perfil social único perante todos os outros grupos com os quais ele se relaciona.
Então, acho que tem um exemplo bem simples, assim, acho que bem óbvio, mas uma pessoa, por exemplo, quando ela vai na igreja, a maneira como ela age, as coisas que ela fala, as pessoas com quem ela fala é diferente do que o que ela faz quando ela vai no bar, por exemplo. E eu acho que o grande problema que ela aponta aí, né, essa pesquisadora, mas que eu acho que não tem um pano de fundo nos textos do tipo, é que no Facebook isso não é possível. Assim, você tem que criar uma imagem de você mesmo que vai para todos os seus amigos, para toda a sua família, para todas as pessoas, enfim, e público, etc. Eu acho que o exemplo dos Black Blocs, e como entender os Black Blocs, deixa mais claro ainda como é que o pensamento do Qigong se relaciona com isso. Eu vou citar de novo uma passagem isso não é programa. Um pouco mais longa. Ele se prende com a tentativa recente do Império em fazer a mesma operação contra a retomada da ofensiva anticapitalista, dessa vez envolvendo os misteriosos Black Bloc. Ao passo que os Black Bloc nunca passaram de uma técnica de manifestação inventada pelos autônomos alemães nos anos 80, depois foi aperfeiçoada pelos anarquistas americanos no início dos anos 90, e uma técnica significava de reapropriável e contaminante, já há algum tempo, o Império não tem medido esforços para transformá-lo em sujeito, para fazer dele uma entidade fechada, compacta, estrangeira. E aí eu faria referências diretas, acho que ilustrativa, às várias páginas do Black Bloc que existem no Facebook e a maneira como elas foram articuladas desde 2013. Existe Black Bloc Brasil, Black Bloc Rio de Janeiro, etc. Algumas ganharam mais ou menos importância. O fato é que nas redes sociais como o Facebook existem elementos técnicos que são incontornáveis, que dão uma espécie de uma dimensão extra ao problema. As maneiras como as pessoas se relacionam com essas redes são muito particulares e diferentes, e é certo que a maior parte das pessoas nem sabem direito por que fazem o que fazem ou como fazem o que fazem. Isso não só por uma questão de alienação social, mas porque é efetivamente impossível saber como que essas redes funcionam, já que ninguém tem acesso real, enfim, à programação que está por trás dela, né, do ponto de vista técnico, e ao mesmo tempo do ponto de vista conceitual, psíquico, por parte da ciência recente. Então, acho que uma notícia que eu achei curiosa recentemente, que se falou que a curadoria ou a escolha das notícias que são destacadas pelo Facebook, eu não sei nem se é só nos Estados Unidos, mas enfim, é realizada por um grupo pequeno de funcionários da empresa. Assim, são algumas pessoas que selecionam o que aparece em milhões ou milhares, centenas de milhões de feeds de pessoas. E isso gerou um enorme, o fato de ter sido noticiário descoberto por um grupo de jornalistas, sei lá, gerou uma enorme controvérsia, como se isso implicasse diretamente que o Facebook está selecionando o que as pessoas estão lendo. Isso é óbvio, mas o que é mais interessante é imaginar que as pessoas pudessem achar que o mesmo não valeria se esse grupo não existisse e houvesse um algoritmo, houvesse alguma programação que fizesse a mesma coisa. Quer dizer, esse programa implicaria deveria implicar a mesma discussão. Enfim, seja como for, fala-se muito na possibilidade de anonimato e organização horizontal dentro dessas redes, enquanto por razões técnicas, como eu estava falando, né, apenas os seus contrários são verdadeiramente possíveis. E aí eu acho que a situação é incontornavelmente contraditória. Como quando se insistia que as manifestações de junho de 2013 eram organizadas por meio de eventos e páginas do Facebook. Acho que não importa se elas eram ou não exatamente, mas acho que só o fato de ter se falado tanto disso já é relevante. E aí, obviamente, ao mesmo tempo, como a gente sabe, que até a polícia chegou em um momento a acompanhar as páginas para saber como estava sendo a organização e tal, e usou as informações que estavam ali para, enfim, prender ou coagir organizadores, etc. Se a autoridade da insurreição é um império, ele mesmo não sabe qual é propriamente a sua autoridade. Então, segundo o Qigong mesmo, né, abre aspas, o império não pode reconhecer um inimigo, uma autoridade ou uma diferença ética. Ele também não pode reconhecer a situação de guerra que cria. E ainda, já no livro mais recente, né,
devemos começar da hipótese que eles querem nos produzir, quer dizer, como se o Império quisesse produzir essa alteridade, criar-nos como sujeitos políticos, e aí, como anarquistas, como black blocs, como radicais, radicais nesse sistema, enfim, todos esses termos que são usados, para nos extrair da população genérica e nos atribuir uma identidade política. E aí eu acho que uma situação que eles fazem também, que eu acho que é exemplar, é o que uma passagem de um livro do Eric Schmidt, que é o ex-presidente do Google, e aí abre aspas, que ele diz, abre aspas, a internet é o maior experimento anárquico da história. E aí eu acho que o Benjamin alertava que por trás de cada fascismo há uma revolução fracassada, e em relação à frase dele, talvez a diferença de hoje seja que a revolução mais recente que parece ter fracassado é uma revolução anarquista. E aí eu acho que esse novo fascismo, aí eu acho que o exemplo mais ilustrativo disso é esse candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, né? Parece já não ser o fracasso da esquerda propriamente, mas o fracasso de uma insurreição anarquista, talvez corrompida na base. Acho que no caso brasileiro também comparar o que aconteceu em 2013 com o que aconteceu, sei lá, nos últimos meses. O grau de necessidade de produção dessas identidades políticas é tal que até já se noticia que as agências de segurança e inteligência, então a NSA, a GCHQ da Grã-Bretanha e assim por diante, consideram suspeitas e monitoram pessoas que não possuam perfil no Facebook. E aí, enfim, outra situação do Chikun, né? Que ficássemos ausentes de suas provocações, indiferentes a seus valores, e que deixássemos seus estímulos sem resposta, eis o pesadelo permanente da dominação cibernética. Me parece que não há nenhuma dúvida quanto ao fato de que as redes sociais produzem o seu contrário. Isso é alguma forma de dessocialização. Portanto, também não deve provocar nenhum espanto que elas produzam um desejo por formas de socialização reais. E aí eu acho que de alguma forma o sofá vai para a rua, né? O sofá no sentido do ativismo do sofá, e aí a rua vira, enfim, o mar de pessoas vestidas com roupa, com camiseta do Brasil, etc. Então, numerosas erupções incontroláveis tomam as ruas em complemento ao esvaziamento da política por meio da proliferação dos memes. Esse, primeiramente, fora tema, que eu falei no começo da frase, é um bom exemplo disso. E aí o Chikun, de algum modo, aborda isso, quer dizer, não diretamente, mas acho que tem uma passagem que tem a ver. O Império se armou o bastante para lutar contra os dois tipos de secessão que ele reconhece. A secessão de cima, dos guetos dourados, a secessão, por exemplo, das finanças mundiais em relação à economia real, ou da interburguesia imperial em relação ao restante do tecido biopolítico. Ou, sei lá, no caso do Brasil, a gente adicionaria do MBL, ou sei lá como é que chama, em relação à política. E a secessão do bairro, das zonas de direito, dos conjuntos habitacionais, periferias e favelas. E acho que é a frase que resume tudo isso, né? Basta ao Império, cada vez que uma ou outra delas ameaça o seu equilíbrio meta estável, simplesmente colocar uma contra a outra, colocar a esquerda contra a direita. Que é exatamente o que parece acontecer nesse interminável intercâmbio de memes entre direita e esquerda, e o fato da coincidência formal, o apelo ao uso dos memes, serve talvez para tornar ainda mais evidente que a manutenção do poder cognitivo do Império. Eu queria primeiro saudar a iniciativa que eu acho de extremo valor desse encontro. Quero agradecer ao Leonardo, Clara, Miguel, Vivi, Denise, Roberto e todos os presentes. Eu preparei uma coisa que se eu soubesse que ia ser isso, eu faria outra coisa.
próxima, quem sabe. No seu mais recente livro sobre o fim do mundo, Eduardo Ribeiro de Castro e Débora Danowski defendem uma ecologia política do ralentamento, da hesitação, da atenção. Contra o aceleracionismo, eles defendem o ralentamento cosmopolítico, uma frenagem, uma suspensão. No momento em que Gaia faz irrupção em pleno antropoceno, isto é, numa época em que a Terra e seus habitantes, sejam eles humanos ou não humanos, redes, coletivos, povos, perspectivas, animismos, quando tudo isso como que se insurge contra a dominação universal do homem, com o seu progresso e sua racionalidade, com o seu narcisismo, capitalismo e destruição, os autores, o Eduardo e a Débora, retomam a ideia de Bruno Latour sobre a guerra dos mundos, a saber, por um lado, o povo de Gaia, isto é, os terranos, por outro, os ditos modernos, isto é, aqueles que negaram a terra, por um lado os terranos, por outros que negam a terra, isto é, os humanos, nós, ocidentais, americanos, chineses, brasileiros, indianos, etc. E na conclusão, os autores insistem no seguinte: não há negociação possível, não haverá a composição incontornável com Gaia, se não nos convencermos primeiro de que não há composição possível com a lógica absolutamente não civilizável do capitalismo. Fim da citação. Na verdade, nesse livro, há uma imagem que foi importada do filme Melancolia, o asteroide Mercadoria é esse que teria se chocado com a Terra já há muito tempo e que, nesse choque, dizimou os indígenas e que está em vias de exterminar as condições elementares de vida na Terra. E os autores, bom, o Eduardo é um antropólogo, se refere ao que nós poderíamos nesse momento aprender dos indígenas, e eles escrevem mais ou menos o seguinte: não esperemos que o que restou deles nos venha a salvar. Os humanos que por séculos os perseguiram, os coletivos ameríndios, com suas populações comparativamente modestas, com suas tecnologias relativamente simples, mais abertas a agenciamentos sincréticos de alta intensidade, são uma figuração do futuro, não uma sobrevivência do passado. Mestres da bricolagem tecnoprimitivista, são eles escrevendo sobre o que são os indígenas. Mestres da bricolagem tecnoprimitivista e da metamorfose político-metafísica, eles são uma das chances possíveis, em verdade, de subsistência do futuro. Falar no fim do mundo é falar na necessidade de imaginar, antes que um novo mundo, em lugar deste nosso mundo presente, um novo povo, o povo que falta, um povo que creia no mundo que ele deverá criar com o que de mundo nós deixamos a ele. Fim da citação. E na verdade eu quero falar a partir de 3 livros, então vou extrair um pedacinho de cada um deles. Esse era o primeiro, Há Mundo por Vir, do Eduardo e da Débora Danowski. O segundo é Teoria do Drone.
Se há um livro que expõe de maneira mais crua e cáustica quão longe nós fomos nessa não civilização, é esse Teoria do Drone, que segue em detalhe a modificação produzida em nossa concepção da guerra e, por conseguinte, na relação entre a tecnologia e a vida, o combate e a morte, a existência e o desaparecimento. Esse livro é do Grégoire Chamaillou, que está traduzido em português já pela que acabou de ela mesma afundar. Então, trata-se da guerra assimétrica, feita a distância de milhares de quilômetros, onde um soldado, por exemplo, americano, sentado diante de um monitor no Alabama, numa confortável sala com ar-condicionado, protegido de qualquer risco, né, contrariamente aos seus alvos localizados no Afeganistão, no Iêmen, na Somália, no Paquistão. Eles não são pilotos de avião, mas eles são operadores de drone, de joysticks. A doutrina do presidente Obama está inteiramente embutida nessa nova tecnologia. Matar, não capturar. Não a tortura como em Guantánamo, mas o assassinato seletivo. Nessa guerra ao terror, toda a relação de reciprocidade entre aqueles que guerreiam foi eliminada. E com essa eliminação também foi eliminado todo o risco que sempre caracterizou qualquer guerra, a saber, de um dos combatentes encontrar nela a morte, ou de ser capturado, ou de ser atingido pelo inimigo. A nova violência nessa modalidade de guerra é absolutamente unilateral. Nasce aí um novo ethos militar, o que o autor chama de uma necroética, ou de uma tanatotática aeroportada. Essa guerra, contrariamente à doutrina de Clausewitz, não é mais pensada em termos de duelo, dois adversários em luta, mas de caça, um predador e uma presa que foge ou se esconde. É a caça ao homem, que implica numa lógica inteiramente distinta, da vigilância incessante. O drone pode ficar 24 horas por dia no ar. É a lógica da totalização das perspectivas, ele pode ver tudo, de arquivamento total, tanto visual como sonoro, ele pode interceptar todas as comunicações de uma certa região, e que no conjunto permite uma cartografia completa das formas de vida em jogo. Já repertoriados do que assistir à emergência de novos riscos, anônimos, gestos, por exemplo, que desviam subitamente das formas de associação habituais. Tudo graças a esses eyeballs, câmaras que se destacam das paredes e ganham asas e armas, a saber, o drone. E seu efeito ao sobrevoar uma região é literalmente terrorífico, constante, incessante, total, deixando uma população inteira à mercê do imponderável que vem do céu e é acionada a uma distância de milhares de quilômetros por um visor que facilmente confunde uma dança ritual, por exemplo, e um treino militar. Uma criança brincando ou um animal. E ao estabelecer uma espécie de zona autônoma temporária para execuções extrajudiciais. No limite, isso pode estender-se ao globo como um todo. É a caça ao terrorista globalizado. Se outrora a contra-insurreição precisava da simpatia da população, o contra-terrorismo atual dispensa essa dimensão política e se resume ao plano policial securitário. Guerra infinita, guerra sem baixas do lado daqueles que acionam a tecnologia, mas também guerra sem vitória, guerra perpétua, guerra sem sacrifício, guerra de uma autopreservação absoluta. Eis uma ética evacuada de todo e qualquer heroísmo. É a guerra pós-heróica, a mentalidade PlayStation.
a imunidade absoluta do combatente que descriminaliza o assassinato. Trata-se, diz o autor, de uma concepção zoopolítica da soberania, onde a relação de propriedade cruza a da criação de animais, isto é, garantir sobrevida, evitar a exposição das vidas. É, no fundo, uma guerra sem sujeito, onde a tecnologia substitui a teleologia, ou onde os mecanismos todos em operação escamoteiam a presença de um indivíduo acionando essa mesma tecnologia. É preciso, então, organizar uma espécie de desapego subjetivo, onde as ordens se convertam em programas, uma espécie de servidão maquínica, como diria o Guattari. Assim, a localização do poder se esfumaça ainda mais. Onde está ele? A quem pertence? Quem o organiza? Velhas questões diante disso que ele, autor, chamou de pós-humanismo roboético. Bom, eu salto agora para o meu terceiro, aos nossos amigos, e como a Clara esclareceu, a gente acrescentou um pequeno subtítulo, Crise e Insurreição, porque só aos nossos amigos ia ficar um pouco vago demais para o nosso contexto, e conflito e insurreição, que no fundo são os dois temas que trata o livro, estão absolutamente conectados com o nervo do nosso presente no Brasil hoje. Então, eu queria falar um pouco dessa segunda metade do livro, que é sobre a ideia de insurreição. É quase um manual de insurreição, na verdade, e eu resumi assim em 20 pontos muito concisos, alguns elementos que, a meu ver, são muito interessantes para se repensar a ideia de insurreição hoje. Então, vou numerando aí, de 1 a 20, mas é super curto. Primeiro, e já foi mencionado aqui pelo Miguel no texto dele, apesar da força das insurgências, dos seus efeitos e da sua novidade nos últimos anos, né, não há, segundo os autores do Comitê Invisível, não há um novo sujeito revolucionário. Por quê? Porque não é o povo que faz a sublevação, mas a sublevação que constitui o povo. Esse seria um dos sentidos possíveis da frase de Deleuze: o povo falta. Sim, falta o povo, ao mesmo tempo em que ele, povo, se constitui nos embates diversos e nas sublevações diversas. Segundo, as lutas não se dão tanto em torno da natureza das instituições, e sim da forma desejável de vida. Isso mereceria um seminário de 1 ano, mais ou menos. Terceiro, a insurreição não deveria obedecer a critérios numéricos, mas sim qualitativos. Não é uma maioria que se insurge, mesmo que uma maioria possa indignar-se, mas é numa combinatória de coragem, determinação, confiança em si, sentido estratégico, energia coletiva, que uma insurreição pode desencadear-se. Não se trata de esperar o consenso através de assembleias infinitas, mas de ensejar algo da ordem do fato consumado, da iniciativa, do gesto, da decisão. Num certo sentido, uma velocidade que dissolve os mecanismos democráticos que, em geral, operam como freios ao movimento e à sua celeridade. 4. A insurreição é da ordem da cólera e da alegria, não da angústia ou do tédio. A insurreição deve dar lugar ao falar francamente, como sublinhou Foucault ao analisar o estilo dos cínicos. Uma certa irreverência é absolutamente necessária para fazer descarrilhar o código político vigente. 5. Não se trata de constituir, mas de destituir. Isso também mereceria uma reflexão longa.
porque contra os negrianos e contra a ideia de poder constituinte, né, que daria algum fundamento ou alguma legitimidade à revolução, o acento aqui está em destituir o poder, privá-lo de fundamento, privá-lo de legitimidade, assumir a dimensão arbitrária e contingente, sempre em situação de qualquer formação do poder. Então, é a destituição insurrecional. Eu digo, é uma briga com o negro, embora, enfim, a meu ver, briga de vizinhos. 6. Não se trata de reivindicar para si o governo, ou de assumi-lo, porém, negá-lo. Sair do paradigma do governo. Não há que governar pessoas ou coisas, não há que se deixar governar, mas justamente desfazer-se inteiramente da ideia de governo, embora essa subtração seja sempre já afirmação de outra coisa. 7. A verdadeira estrutura do poder é a organização material, tecnológica e física desse mundo. É nisso que está o governo. Portanto, o governo não está no governo. O governo está nessa organização material, tecnológica e física do mundo. Por isso, o ataque a equipamentos, muros, megaprojetos, a ofensa ao equipamento público é um ataque aos instrumentos de uma governamentalidade. Como o poder se tornou, por assim dizer, ambiental, também os protestos devem ser, por assim dizer, ambientais. 8. Já que o governo se dá pelo monitoramento dos fluxos, trata-se de bloquear, de interromper o próprio fluxo, a fim de abrir a situação. A frase deles é pelos fluxos que o mundo se mantém, bloqueemos tudo. 9. A consigna de voltar à terra e a luta concreta, não apenas institucional ou dirigida contra os representantes, significa simplesmente reconectar-se com as condições da existência, de sua materialidade tecnológica, cibernética, ambiental. 10. Os autores falam em revolução, mas a redefinem na esteira spinozana ou deleuziana. A revolução não é a tomada do poder. Eu cito, a verdadeira questão para os revolucionários é a de fazer crescer as potências vivas das quais eles participam, e cuidar dos devires revolucionários a fim de chegar a uma situação revolucionária. A lógica do aumento de potência, eis tudo o que se pode opor a outra lógica que é a da tomada do poder. 11. Não há ninguém para organizar. No fundo, não existe a população. A população é fruto do poder. É uma fabricação do poder a fim de que ela possa ser governada e governável. É preciso dissolver essa noção e dissolver a população ou o desejo de governá-la. Isto é, preciso dissolver o desejo de privar a população de sua força, cortar os governados do seu poder de agir político. 12. Habitar plenamente é o que se pode contrapor ao paradigma do governo. Isso significa confiar na rede de relações entre pessoas que são elas mesmas formas de organização, investindo nos detalhes cotidianos. A insurreição é indissociável da vida cotidiana, ordinária, e constitui dentro dela uma espécie de salto ético. Não é um outro mundo, mas é um salto ético neste mundo e nesta vida ordinária. 13, faltam só 6. Não se trata de defender um território, mas sim de defender uma maneira de viver que se inventa ao longo da luta. Só existe, dizem eles, o conjunto dos liames, das amizades, das inimizades, das proximidades e das distâncias efetivas de que fazemos a experiência. Só existem as potências, um formigamento de mundos,
um mundo feito de vários mundos. O mundo deve ser cuidado assim que surge, mas não é sua singularidade que o impede de conectar-se a outros mundos, como o provaram os zapatistas. Absoluta singularidade e absoluta conexão com todos os outros mundos. 15. O Estado é a máfia que venceu todas as outras máfias e que ganhou em troca o direito de as tratar como criminosas, as outras máfias. Isso no nosso caso, espantosamente verdadeiro. Mas também não vale a pena fiar-se, em contraposição à máfia do Estado, a sociedade civil, com todo o seu cortejo de compromissos com o próprio Estado. 16. Nossa força de choque é feita da intensidade daquilo que vivemos, da alegria que dali emana, das formas de expressão que ali se inventam, da capacidade coletiva de persistir. Na inconsistência geral das relações sociais, os revolucionários devem singularizar-se pela densidade de pensamento, de afecção, de fineza, de organização, e não por sua disposição à intransigência e à cisão interna. Curioso porque eu acho que parte dessas consignas são uma pequena autocrítica que o próprio grupo Tikkun fez, sem confessá-lo. 17. A res communis é o que resiste e escapa à reificação, à sua transformação em res, em coisa, paradoxalmente. É a ideia de Agamben sobre o uso livre do comum, em contraposição a Negri, que pensa o comum como a própria produção no capitalismo, e a democracia do comum, que seria um governo do comum. 19. A pergunta permanece: como um conjunto de potências situadas pode constituir uma força mundial? É uma nova geografia da conflitualidade. Eu leio: o que os liga, esses vários focos, o que os liga são gestos de resistência que dele decorrem. O bloqueio, a ocupação, o distúrbio, a sabotagem como ataques diretos contra a produção de valor para a circulação de informação e de mercadorias, etc. E chego ao último, que é o número 20. Apenas na página 232 da edição original, os autores mencionam explicitamente Deleuze, que a meu ver atravessa várias passagens em que não é citado, mas não tem nenhuma importância. E é curioso o trecho que eles escolheram do Deleuze para citar. Eu leio: devemos ser, desde o início, escrevia o camarada Deleuze há mais de 40 anos, mais centralistas que os centralistas. É evidente que a máquina revolucionária não pode contentar-se com as lutas locais e pontuais.